Nós estamos aí num mês com um tema, com um alerta assim, seríssimo, importantíssimo, que é o mês de conscientização da doença celíaca. E eu acho que deveria ser o ano inteiro. Aqui, há algum tempo, Você Bonita aborda o assunto, só que cada vez mais surgem o quê? Informações novas. E eu acho que para quem tem a doença celíaca, poxa, conhecer cada vez mais, saber o que está acontecendo, estar bem informado é muito importante. Então hoje, a gente convidou aqui duas queridíssimas, a endocrinologista, a doutora Elaine Ferraz, bem-vinda. E ela, que eu adoro, tô com saudades, mamãe, Carla Serrano, que é chefe de cozinha. Minha amiga, você tá bem? Eu tô bem. Como tá, neném? Tá ótima. Hoje ela não veio cozinhar, gente. Ficamos com vontade de água na boca, mas hoje você vem contar a sua história, né? Isso. Que também vai ajudar muita gente. Bem-vinda, doutora. Bem-vinda, viu? Prazer Muito tê-la aqui. obrigada, Vou Carol. sentar aqui ao lado de vocês e começar dizendo o seguinte. Já já eu acho que vai servir como algo importante para as pessoas que estão ali com alguns sintomas que parecem outras coisas, porque os sintomas podem se confundir. Mas até para a gente iniciar e para as pessoas entenderem que a doença celíaca é uma doença, começo te perguntando, ela é uma doença autoimune? Sim. Ela está no grupo de doenças É uma autoimunes. doença autoimune. Que engraçado, porque a gente ouve o relato, doutor, e aí você me disse isso é comum na prática clínica, de muitas pessoas que demoraram para encontrar o diagnóstico. Então, se é uma doença autoimune, e penso eu que isso também esteja ligado, enfim, vocês da área médica têm ali já as classificações de doença autoimune, o que faz a doença celíaca ser diferente de outras doenças autoimunes, que então demore um pouco mais para ser descoberta? É uma doença hoje muito mais frequente do que se imagina, mas é uma doença que pouco se falava antigamente. Então, acho que das doenças autoimunes, Tá. a gente não diagnosticava tanto porque a gente não pesquisava. Entendi. Não tinham tantas informações do problema. Como hoje, sim. E como que a gente... Vamos colocar nosso vídeo até para entender o que acontece, onde ela ocorre e por que demorar também pode trazer muitos prejuízos. O vídeo está no ponto? A doutora vai explicar pra gente, olha lá. Essa camada chama-se vilosidade e ela cobre toda a mucosa do intestino delgado. Esse é um paciente saudável. Tá. Essa região que vai absorver os nutrientes. O paciente celíaco, quando ele entra em contato com o glúten, ele inflama essa vilosidade. Tá. Isso faz com que os nutrientes não sejam absorvidos. Entendi. E aí vão embora. E aí vão causar alguns sintomas, vão embora, podendo causar anemia e uma série de outras doenças. Então eu vou ouvir a história da Carla pra gente conseguir relacionar tudo. Como é que foi? Você descobriu há quanto tempo? Me conta tudo. Meu diagnóstico de doença celíaca foi em 2011, mas eu tenho certeza que eu tenho a doença celíaca manifestada no mínimo desde a adolescência. Tá. Então, desde a adolescência eu tinha anemia persistente, carência de muitos nutrientes, só que eu não tinha os sintomas clássicos, diarreia, enfim, né, que a doutora vai falar mais. A parte do abdômen mais estufado. Isso, distensão abdominal eu tinha os sintomas não clássicos, então depressão, letargia. Aí, com o tempo, uma doença autoimune não tratada abre porta para outras. Aí eu desencadeei também a dermatite herpetiforme de Durenbrock, que é um derivado da doença celíaca, é a manifestação da doença celíaca na pele. Foi por aí meu diagnóstico. Sério? Como Mas que era? Eram manchas? Eram bolhas. Então, eu fiquei 8 anos com essa dermatite até uma dermatologista santa resolver fazer a biópsia com esta perspectiva de diagnóstico, já pensando nisso. E depois meu diagnóstico de doença celíaca foi concluído com gastro, com os exames de sangue e com a biópsia do intestino. E assim, como eu passei a vida com doença celíaca... E comendo glúten? Então, quando meu diagnóstico veio, ele veio acompanhado de osteopenia, que é um passo antes da osteoporose. Então, não absorvia cálcio suficiente para os ossos. Então, acarretam muitos problemas para quem não trata, né? Então, nosso tratamento é uma dieta sem glúten, sem traços, por toda a vida. Por toda a vida. Isso. E esse mês é o mês da conscientização, né? Então, quando eu tive meu diagnóstico, eu já era formada em gastronomia, já tinha especialização em confeitaria, trabalhava na cozinha experimental de uma grande marca. Então, eu tive que, além de mudar a minha alimentação,
mudar o meu foco profissional, porque eu estudei para aquilo, né? Então eu não ouvi simplesmente uma oportunidade, sabe? Assim, hoje é um nicho, eu vou ali. Não, eu estudei para o glúten, eu estudei para a confeitaria. Então eu tive que aprender a enxergar o meio copo de água mais cheio do que vazio. Claro que primeiro vem a fase de negação. Há uns anos eu não conseguiria estar aqui conversando com você, porque eu começava a falar e chorava. Porque tem isso, né? Hoje ainda fico emocionada, mas eu consigo falar. Mas o diagnóstico te deixou claro, é um diagnóstico que num primeiro momento ele assusta. Assusta. Você acha que não vai ter mais vida? Você tem uma restrição, no meu caso, profissional e uma restrição social, porque quem tem restrição alimentar, que hoje a gente chama de sensibilidade ao glúten, né? Permanente, autoimune. Quem tem essa restrição ou qualquer outra, acaba tendo uma poda social, porque as pessoas, de forma geral, se unem para comer. Não é? O que a gente vai servir, vamos receber e tudo mais. Então, é bom também que o nosso foco muda. A gente aprende a valorizar mais outros aspectos. As pessoas, as conversas, né? E isso é uma coisa boa. A parte boa também é a qualidade alimentar depois disso. Porque a gente descobre que, além de trigo, centeio, né? Cevada, aveia, o glúten está em muitas outras coisas. Isso. Se a gente pensar no alimento in natura mesmo, a gente tem todo o resto, variedade de arroz, variedade de feijões, lentilha, grão de bico, muitos outros reino alimentos, vegetal, tubérculos, carnes, enfim, né? Porque as pessoas perguntam, mas o que você come? Porque como que você vive sem massa? É mais ou menos isso. Então, eu como tudo isso, inhame, mandioquinha, batata doce, aipim, eu como uma variedade que é um universo incrível. Muito maior. Olha, eu vou fazer o seguinte, a gente está esperando, estão chegando perguntas para a doutora e para você. Quem quiser, então, também mandar perguntinha para Carla, até por essa parte de identificação que está nesse momento, até que recebeu o diagnóstico, está meio, né, não vendo ali o dia de amanhã, pensando que dá para viver e dá para ter qualidade de vida. Mande perguntinha também. Quem não quiser se identificar, fique à vontade, no @vocêbonitatv. Eu vou deixar uma pergunta para você, doutora, que é o seguinte. Você comentou há pouco que o número tem aumentado. O que faz esta doença autoimune, então, estar crescendo? Eu vou deixar essa pergunta para você e depois para a Fernanda, para as duas. O fato do glúten hoje, que nós comemos, ser um glúten muito, vamos dizer assim, pior do que nos últimos anos, porque, enfim, ele está alterado, ou porque as pessoas têm predisposição e essa predisposição é genética? Fiz essa pergunta, mas dentro de mim eu tenho algo que, sabe, porque é tão complicado, porque o número está aumentando tanto, todo mundo é predisposto? Porque eu já ouvi inúmeras vezes aqui que é assim, quanto mais você alimenta de um glúten, que não é um glúten hoje considerado saudável, porque ele é muito modificado, diferente de há anos atrás e até de outros lugares do mundo, a gente está falando do trigo que a gente consome aqui no Brasil, também pode evoluir para uma doença, que é a doença celíaca. E aí, doutora? Nós acreditamos que hoje, pela conscientização, hoje é mais fácil o diagnóstico. Tá. Um tempo atrás não se falava dos pacientes celíacos. E hoje, com essa conscientização, a gente tem os sintomas, os pacientes investigam mais, eles vão atrás desse diagnóstico. Existe a ordem hereditária, sim. Pacientes que têm a doença, os parentescos de primeiro grau, então pais e irmãos, eles devem investigar. Tá. Mesmo os pacientes sem sintomas nenhum. Tá? E existe essa modificação do trigo, que há uma briga de... isso é comprovado cientificamente ou não, mas eu acredito que sim, que há uma mudança alimentar, sim, que tem aumentado o número de pacientes celíacos. Porque a gente... É o que a gente fala, foge muito do mais natural possível. Sim. Né? Então, há anos atrás, falam de farinha, sei lá, francesas e tudo, que é bem diferente. Não sei, celíaco não pode consumir glúten, hipótese alguma, né? Eu fiz essa pergunta para uma chefe também celíaca que vem aqui no programa, mas ela disse assim para mim, porém, pessoas que são sensíveis, que também é algo que não chega a ser a doença, mas a sensibilidade, que eu acho que é legal a gente discutir aqui também, quando se alimentam desta farinha, que não é tão modificada, não tem os sintomas.
E quando se alimentam do nosso glúten, acabam, de vez em quando, tendo uma sensibilidade maior. Já já a gente vai entender o perigo do diagnóstico tardio, porque até onde eu estudei também, fere o intestino, né? E isso que é o problema. Vamos fazer perguntinha do público? Olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Rita, um beijo pra você. O glúten também é ruim para outras doenças autoimunes? E aí, doutora? Sim. Hoje já tem algumas comprovações que qualquer doença autoimune, então diabetes tipo 1, lúpus, hipotireoidismo por Hashimoto, o paciente ele tem benefícios na retirada do glúten. Tá. O glúten é um alimento inflamatório. E se o meu paciente ele tem uma doença autoimune, ele tem a predisposição de desenvolver outras doenças autoimunes. Entendi. Então ele tem um benefício se ele retirar o glúten da alimentação. Melhorou também a sua parte da pele. Com certeza. A retirada. Exatamente. Aí, o meu diagnóstico foi em 2011. Eu comecei a fazer acompanhamento com um nutricionista funcional somente em 2013. Tá. E fez toda a diferença. Porque essa agressividade toda, de vida inteira, do glúten no meu intestino, causou uma permeabilidade. E com isso, partículas, proteínas de outros alimentos podem passar para a corrente sanguínea e daí causam outros sintomas sensíveis, sintomas alérgicos. E aí seria o que, por exemplo? Então, a coceira, porque eu já tinha tirado o glúten, mas eu continuava com a minha dermatite ativa. Tá. Imagina assim, você está com a sua vida pessoal, a princípio, né? A vida pessoal comprometida, profissional ali, sem você saber o que fazer. Emocionalmente. Mesmo assim, eu acordava ainda todos os dias me coçando, chorando e sangrando. Porque a dermatite, ela é simétrica, então, dos dois lados sempre. E aí, segundo a minha nutricionista na época, por causa dessa permeabilidade, então ela cortou na época vários outros alergênicos até a minha recuperação. Certo. E eu consegui me recuperar mesmo em 1 ano e meio, direitinho, sem as dermatites que são muito persistentes, elas demoram muito. Então, ao mesmo tempo em que as velocidades precisam se regenerar para voltar a absorver, para a nossa absorção dos nutrientes voltar a acontecer de forma adequada, então a dermatite também demora para ter sua remissão. Entendi. Exatamente. E sumir mesmo. Agora, doutora, e desses alimentos, a gente vai falar daqui a pouquinho com a Fernanda Paulucci, vocês podem mandar perguntinhas também. Por exemplo, vamos falar os sintomas clássicos, então, que a Carla não teve todos eles, mas os clássicos para as pessoas se identificarem. O clássico são os gastrointestinais. Então, Tá. o paciente pode ter diarreia, pode ter anemia, vômito, fraqueza, apatia, depressão. Pode aparecer, sim, essas alergias que são bolhosas. Constipação intestinal também, entre a diarreia, pode haver uma prisão de ventre intercalando. Tá. Esses são os sintomas mais comuns. E é mais fácil identificar o paciente que tem esses sintomas. Que tem os sintomas. Sim, E olha, a procura. depressão, como é que pode a depressão estar relacionada? Daqui a pouco a gente vai entender isso também. Tem mais perguntinha, que coisa, né? Na tela. Parece, e tudo é muito atual, né? Muito contemporâneo. Márcia, um beijo pra você. Obrigada. Estou sem consumir glúten há 3 anos. Mas há 1 ano consegui fazer o exame genético HLA, DQ2, HLA, DQ8. E um deles deu positivo. Posso me considerar celíaca? Que exames são esses, doutora? Márcia, você não é celíaca, você tem uma predisposição. O padrão ouro, que a gente chama que é o melhor diagnóstico, é uma endoscopia, onde é feita uma biópsia de pelo menos 4 fragmentos do intestino delgado. Tá. Então, o ideal é que ela procure um profissional para realizar tanto os anticorpos quanto a biópsia de intestino. Normalmente é um gastro. Normalmente é um gastro. É um gastro. Sim. E você, no seu caso, Carlinha, deu tudo deu modificado? No meu caso, eu não fiz o genético antes. Eu fiz a biópsia da pele, deu dermatite herpetiforme. Para fechar o da doença celíaca, para ter certeza mesmo, eu fiz os de sangue, que deram positivos. E depois eu fiz o exame, a endoscopia do intestino alto, que a doutora comentou. Eu fiz esse exame, também deu positivo, atrofia velocitária. E aí, um exemplo que tem a ver ainda com isso, e eu fiz depois, posteriormente, por curiosidade e por causa de Antonella, eu fiz o genético. Então, o meu é o HLA-DQ2. Tá. Então, qual é a ideia? Antonella não come glúten ainda, ela tem 1 ano e 7 meses. Tá.
Me perguntam muito se ela é celíaca. Aí eu falo, não tem como dizer se ela é celíaca, porque o diagnóstico é clínico, só vai quando ela... Exatamente, ela pode ou não ter a predisposição genética. Eu não fiz o exame de sangue para saber. Dela, Um dia eu vou fazer, mas eu não fiz ainda. Tá. A partir do momento que eu incluir o glúten, é que eu vou ter que observar. Claro que se eu tiver o exame genético feito antes, eu vou ficar tranquila ou vou observar com mais atenção. Entendi. Então, foi optado por mim, pelo médico, pela nutricionista dela, a inclusão do glúten somente a partir dos 2 anos de idade. Certo. E mesmo assim, eu pretendo fazer o genético para saber se tem a predisposição. Muito bom, tá aí, porque a gente essa parte das crianças também é algo que gera um pouco de ansiedade, um desconforto, né? Quem tem filhos sabe disso, a gente quer descobrir algumas coisas, quer, né, fazer o melhor possível. Tem mais perguntinha, olha lá, quem escreveu pra gente. Obrigada, Maria, um beijo pra você. Para fazer o exame de sangue, é preciso estar consumindo o glúten? Sim. É após a ingestão do glúten que esses anticorpos começam a aumentar e aí vão ser identificados no exame de sangue. Entendi. Porque tem que ter a parte, claro, que é uma doença autoimune para esse anticorpo reagir contra o próprio corpo. Exatamente. Então ela tem que ter contato com o glúten. Tem que ter contato. A gente estava falando sobre crianças, esse diagnóstico ele ocorre mais em crianças, de 6 meses a 5 anos de idade. Então, geralmente, quando a gente coloca o glúten ou coloca o açúcar depois de 2 anos, que a gente consegue identificar alguns sintomas na criança. Na criança também. Sim. Mas ela come a comida dela é tão boa, ela já vai querer comer. Ela não sofre. Antonella adora brócolis e berinjela. Então, é que delícia, que linda. Desculpa, doutora, pode falar. Mas pode acontecer em qualquer idade. Em qualquer idade, né? Em qualquer idade. Um início aí. Como o meu, que foi aos 33 anos. Olha só. Mas assim, o diagnóstico foi aos 33 anos. Mas você já tinha... Mas eu já tinha manifestado. Eu estava comentando com a doutora que eu fiz tratamento com hematologista com suspeita de leucemia por baixa ferritina. Mentira. Porque, assim, se você tem as vilosidades atrofiadas, você consome você consome o alimento e não absorve os nutrientes. Você toma o suplemento e não absorve da mesma forma. Então não adiantava. Não adiantava. Nada. Então, suplementava e continuava com carência de muitos nutrientes. Puxa vida. Que quebra-cabeça, que quebra-cabeça. Tem mais perguntinha? Na tela, olha lá. Obrigada, Jéssica, um beijo pra você. Qual a diferença entre doença celíaca e intolerância ao glúten? É a mesma coisa, porque intolerância é uma coisa e alergia é outra, né? Que eu acho que também as pessoas têm aí, se confundem um pouco. A doença celíaca, o nome popular, o mais conhecido é intolerância ao glúten. A gente não diz mais essa palavra, hoje a gente fala sensibilidade ao glúten permanente. Certo. Mas tudo isso é a mesma coisa. Sim, a mesma coisa. Tá. E eu vou deixar uma última perguntinha, que eu vou lá para Paulucci. Então, Cláudio, eu acho que a doutora vai ficar aqui com a gente, né? Carlinha, fica também, né? Porque pode chegar pergunta para você dessa parte que as pessoas se identificam e querem ouvir quem tá passando. Agora você já está superado, tem aí a sua qualidade de vida, né? Mas eu imagino que tem muita gente que está ali ainda não... né? Sim. Eu vou conversar um pouquinho com ela, daqui a pouco eu também mando uma perguntinha para vocês, que eu tô juntando as coisas. Eu quero juntar ali o que a Fê vai falar, para não matar também ali, a cara dela já tá com um sorrisão me olhando. Eu vou fazer um agradecimento à doutora, tá? Quem quiser saber mais, gente, quiser encontrar o trabalho dela, tá lá nas redes sociais, @doutorabreviado.elaineferraz, tudo junto, doutora.elaineferraz. E quem quiser conhecer esse trabalho maravilhoso da panificação, de tanta coisa linda que ela faz, @chefe Carla Serrano.